Mudando, saindo do Palmeiras, indo pro Corinthians. Hoje tem jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Mas o que tá pegando mesmo no timão são os bastidores do Corinthians. E o Pedro Ramiro atualiza as notícias, principalmente dos bastidores do timão, com mudanças importantes na diretoria do clube. Fala, Ramiro! Tudo bem, Felipe? Um abração para você, um abraço para quem nos acompanha, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar para você, começou agitado aqui, hein? Começou agitado no Corinthians. Muitas apurações sobre o que tem acontecido no clube, principalmente com uma reportagem divulgada pela Gazeta Esportiva sobre gastos do cartão corporativo do Corinthians, que essa reportagem aponta, na verdade, algumas contradições do presidente Augusto Melo, principalmente no que foi, segundo a reportagem, apresentado para o CORE, que é o Comitê de Orientação, o Conselho de Orientação do clube, que fiscaliza todas as contas, fiscaliza tudo que é feito pela gestão, e que, segundo o próprio CORE, inicialmente o Augusto Melo teria apresentado apenas um cartão corporativo, quando na verdade são 5, tá? Quando na verdade são 5. A diretoria do Corinthians contrapõe, dizendo que só existe uma conta, né? Uma conta de cartão corporativo, que nunca disse que existia um único cartão. Tanto que na entrevista que o Vinícius Cascone dá aqui à Rádio Bandeirantes, ele disse que no cartão que o Augusto usa não tinha nenhum gasto. E isso, pelo menos até agora, é tentado comprovar é tentado, na verdade, se manter essa linha de raciocínio pela própria diretoria do Corinthians, mas há alguns gastos curiosos do clube. Entre esses gastos curiosos, R$450 mil em um único hotel em um mês. E aí seria o hotel em que o Memphis Depay estaria hospedado. Então, em um mês, o Corinthians gastou R$450 mil no Hotel Fasano. E aí o que alega a diretoria do Corinthians é que esse seria o gasto de, na verdade, 2 meses de hospedagem. É que o gasto já aparece em R$450 mil em um mês. Mas esses seriam os gastos para manter o Memphis Depay e o staff dele, enquanto ele procurava uma casa aqui na capital paulista, na verdade, na Grande São Paulo, né? Então, é isso que alega a diretoria do Corinthians. Outro gasto que chamou a atenção foi com o Cocobambu, restaurante de frutos do mar e tudo mais, que o Corinthians gastou R$45 mil também em 8 meses. Esses R$43 mil, na verdade, segundo a diretoria do Corinthians, foram para a alimentação dos atletas depois dos jogos. Os jogadores vão lá, terminam a partida, se alimentam e a nutricionista coloca à disposição o cardápio do Coco Bambu. Os jogadores escolhem, fazem o pedido e logo na sequência, depois da refeição, eles voltam a São Paulo nesse período de viagem. Então é isso que alega o Corinthians. E há também alguns outros fatores que são questionados, porque ao todo são R$8 milhões em gastos corporativos. Isso, segundo a diretoria do Corinthians, foi feito. Também alguns gastos foram feitos acima do próprio cartão corporativo, porque o Corinthians, na verdade, sofreu várias vezes bloqueio de contas, e nesse cartão era a única oportunidade para o Corinthians fazer alguns pagamentos. Dito isso, outra informação que acaba de sair, eu vou trazer aqui na Rádio Bandeirantes. Ramiro, peraí, só para eu entender uma coisa. O Corinthians, então, gastou no ano passado com o cartão corporativo R$8 milhões. É isso? 8 milhões. O cartão corporativo é de responsabilidade do presidente. Quem usa isso é o presidente e os diretores do Corinthians. Não só Augusto Melo, mas os diretores do Corinthians podem usar o cartão corporativo, que é de responsabilidade do presidente do Corinthians. As viagens, você falou sobre viagens que os jogadores fizeram, restaurantes e tal. Isso já não tem uma previsão no orçamento? Porque, no meu entendimento, o cartão corporativo é para alguma emergência ali. O resto já estaria ali no pacote, orçamento, hotel, enfim. Isso tudo não é... isso não é dividido? Uma coisa, outra coisa? Na verdade, o que o Corinthians alega é que todos esses gastos são para o clube. Nenhum foi para o presidente. Nenhum foi... O Augusto Melo, quando precisou fazer as coisas dele, ele gastou com o cartão dele. Entendi. É isso que alega o Corinthians, que só usou para as necessidades do clube. Algumas
coisas apontadas, até algumas situações apontadas pela matéria do Thiago Salazar. Por exemplo, o gasto com pneus. O Corinthians gastou mais de R$ 5.000 com pneu. E eu não sei se isso tem a ver com algum automóvel do clube. Isso também não foi esclarecido em nota pela assessoria do Corinthians, mas que se defende dizendo que nenhum gasto foi feito pela gestão do Augusto, pelo próprio presidente. Na verdade, foi feito pela gestão, mas não pelo próprio presidente. O que chama atenção mais, eu acho que é o Hotel Fasano, né? O Corinthians, Sim. R$450 mil, isso dá R$15 mil por dia, se foi em um mês, né? R$15 mil de diária por dia, ou se for contabilizar 2 meses, a diária ali seria R$7.500 do hotel do Memphis Depay. Mas eu acho que isso já estava meio que pré-estabelecido no contrato do Depay. Ele não ia chegar aqui também no Brasil para não se hospedar em um hotel de categoria alta, né? 5 estrelas. Sim, sim. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. O Memphis hoje ele já tem uma residência, salvo engano, em Alphaville. Enfim, ele tem uma casa grande, uma mansão, que aí já sai do próprio bolso dele, mas que obviamente é custeado pelo Corinthians. A gente trouxe aqui a informação de quanto custa o Memphis Depay para a equipe alvinegra. Mas isso é claro que o Corinthians tem de muito a trazer mais detalhes, né? O Corinthians até lamentou que isso ainda precisa ser esclarecido e tudo mais, que é uma pena que, na verdade, isso tenha de ser esclarecido, porque seria algo confidencial, mas também cabe, obviamente, a torcida ter uma possibilidade de entender melhor os gastos. Mas o Augusto, quando foi eleito, não falou que ia ter transparência no Corinthians? Exato. Ele falou que ia ter transparência. Agora que a transparência está surgindo, mas não foi porque ele divulgou, e sim porque a imprensa teve acesso, né, aos documentos do Corinthians, não sei porque eles estão incomodados. Se a gestão do Corinthians admitiu ali no início da gestão que ia ter transparência, lembra? Teve a Semana da Transparência e tal, o Corinthians ia organizar isso. Tem alguma previsão de Semana da Transparência para essa temporada também, Ramiro? Essa Semana da Transparência teve, né, um período já, no fim do ano passado, a gente viu os dirigentes do clube fazendo a tal da Semana da Transparência, o Dia da Transparência, mas que faltou alguns esclarecimentos. Não sei se nesse ano a gente vai ter novidades sobre esse assunto, né, Felipe? Se esse ano a diretoria do Corinthians vai apresentar alguma novidade sobre esse assunto. É importante que apresente para que a gente também tenha pelo menos uma rotina da transparência. Vamos fazer, além da Semana da Transparência, que o Corinthians tenha a rotina da transparência, né? Porque muitas coisas estão mudando. Inclusive, uma informação que foi confirmada hoje. É uma informação que a gente já falou, a gente fala desde sábado aqui. O Corinthians iria tirar Marcelo Mariano do cargo, diretor administrativo que é investigado no caso da Vaidbet. E hoje, em nota oficial, o Corinthians confirma que Marcelo Mariano, aí o que diz a nota do clube, é que o presidente Augusto Melo aceitou o pedido de afastamento feito pelo diretor administrativo Marcelo Mariano, quando, na verdade, o que a gente tem de informação é que ele não pediu necessariamente para sair do cargo. Na verdade, foi uma decisão do Augusto de tirá-lo porque ele estava pressionado, mas em nota eles fizeram um acordo em nota de divulgar que o Marcelo Mariano pediu o afastamento do cargo. É mais um assunto que também precisa ser esclarecido, Felipe Melo. Muito bem, aí o torcedor do Corinthians que tá aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes tá bravo e fala: por que vocês não falam da gestão do Duílio, quanto eles gastaram no cartão de crédito? Só falam agora do Augusto Melo. Foi porque o Augusto Melo prometeu transparência em tudo, né, o Pedro Ramiro? Mas Sim. E o do Duílio, na época em que eu lembro de também ter informações e gastos do Corinthians, e que o Duílio também e a gestão do Andrés não tinham essa transparência. Essa transparência não surgiu agora da gestão do Augusto, e em gestões passadas também o Corinthians não tinha total transparência, né? Exatamente, né? Exatamente. E a gente sabe que os gastos com cartão corporativo, assim, todas as gestões têm de ter transparência, né? E a gente sempre cobrou isso aqui na Rádio Bandeirantes. Cobrávamos do Duílio, cobrávamos do que o Duílio se chamava de renovação e transparência, né? A Duílio e a gestão de Andrés e companhia se chamavam de gestão da renovação e transparência, que não existia nem renovação nem transparência. Mas como o Augusto chega como esse
esse Messias, né? Então que ele, obviamente, tenha transparência, que a gestão dele tenha transparência, e sempre que possível a gente vai trazer os detalhes sobre esse assunto, Felipe. Muito bem, agora é o jogo do Corinthians hoje. Tudo isso surgiu no dia da estreia do Corinthians que estreia hoje contra a equipe do Bragantino fora de casa, um time reserva hoje, Ramiro? A tendência é essa. Eu estava até vendo aqui, pegando algumas informações, e eu fui ver quem de fato era titular e quem não era. Talvez só um jogador dos que eu vou citar da provável escalação do Corinthians é titular. Vamos lá. Matheus Donelli, o goleiro, muito provavelmente. Léo Maná, lateral direito. Kaká, João Pedro Tchoca, fechando essa dupla de zaga. Hugo, lateral esquerdo. E aí entra o meio de campo, que possivelmente terá um dos titulares. O José Martínez e o Alex Santana. O Alex Santana estava sendo titular aí em alguns momentos, mesmo perdendo um pouco da titularidade na reta final. Charles, Thales Magno, Ángel Romero e Héctor Hernandes. Repetindo, Matheus Donelli, Léo Maná, Kaká, João Pedro Tchoca e Hugo. José Martínez, Charles, Alex Santana e Thales Magno. Além de Ángel Romero, Héctor Hernandes. O Corinthians que tem desfalques de Maicon, Rodrigo Garro, Félix Torres e Memphis Depay, além do Felipe Longo e o Breno Bidon, que estão na seleção Sub-20, na disputa do Sul-Americano Sub-20. Muito bem, mais alguma informação do Timão? Por enquanto é isso, meu caro Felipe Melo. Daqui a pouco estou partindo para Bragança Paulista. Hoje tem jogo lá, 7h30 da noite. A Rádio Bandeirantes acompanha tudo com a narração de Ulisses Ocosta. Agora, eu não entendo uma coisa, viu, Ramiro? Eu vejo alguns comentários aqui, comentários surgindo e tal. Você acha que o torcedor do Corinthians não gosta de saber o que está acontecendo no time dele? É porque tem torcedor que fica, mas vocês ficam falando disso agora, quer tumultuar e tal, não sei o quê, papapá, cartão corporativo, gastos com Memphis Depay, dívidas do clube, por que vocês não falavam disso no passado? Mas tá surgindo, as informações estão surgindo agora. Será que o torcedor não gosta de saber o que está acontecendo ali no clube? Que é pra... Às vezes você tem que colocar o dedo na ferida para poder consertar, Ramiro. Se você não coloca o dedo na ferida, as coisas não mudam, não evoluem, não melhoram. Não quer dizer que ninguém está defendendo a gestão X e a gestão Y, mas é importante ter transparência para mostrar que as coisas podem melhorar, não, Ramiro? Eu costumo dizer, Felipe, que há o torcedor só passional e não racional, e tem um torcedor passional, mas que também usa razão, sabe usar razão. E a torcida do Corinthians, de maneira geral, ela é muito inteligente, é uma torcida muito que sabe muito bem do que acontece no clube, que sabe muito bem da situação do clube. Mas às vezes pingam aí esses doidinhos, esses gatinhos que aparecem no meio do caminho, que acham que falar sobre os gastos do clube é piorar a situação, quando na verdade você devia culpar quem faz os gastos, ou deveria questionar quem faz os gastos, ou deveria questionar quem que deixou a dívida com 2,5 bilhões de reais no Corinthians. É muito mais culpar quem causa a mensagem do que o mensageiro, né? E aí os torcedores inteligentes sabem separar. Os torcedores que são só passionais e não usam a razão, esses infelizmente não sabem separar, Felipe. Valeu, Ramirão. Um grande abraço pra você. Boa viagem pra Terra da Linguiça. Tamo junto. Hoje eu vou me degustar, vou encher a boca na linguiça. Um abração, Felipe. Valeu, Pedro.